Peço desculpa aos amados, é que houve um probleminha e eu tive que desligar aqui e voltei. Nesta noite eu gostaria de trazer uma reflexão que se encontra na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Poderemos tirar alguma verdade para as nossas vidas. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Até aqui nós vamos ler. Gostaríamos de traçar algumas considerações sobre essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta em que o apóstolo São Paulo, ele exorta, ele faz várias exortações curtas, rápidas e precisas para que Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor, ele concluísse, ele prosseguisse no seu ministério. Então ele começa na sua carta essas exortações muito importantes para a vida ministerial de Timóteo. Ele diz aqui no capítulo 1, ele diz aqui assim: despertes o dom de Deus. Capítulo 1 e o verso 6. Não te envergonhes, capítulo 1, verso 8. Sofre pelo Evangelho, capítulo 1, verso 8. Conserva o modelo das sãs palavras, capítulo 1 e o verso 13. Guarda a verdade, capítulo 1, o verso 14. Fortifica-te na graça, capítulo 2 e o verso 1. Passa adiante a mensagem, capítulo 2 e o verso 2. Foge, ou seja, sofre as aflições, capítulo 2 e o verso 3. Sê diligente na palavra, capítulo 2 e o verso 15. Acautela-te da apostasia que há de vir, capítulo 3, de 1 a 9. Permanece na verdade, capítulo 3 e o verso 14. Pregues a palavra, capítulo 4 e o verso 2. Faze a obra de um evangelista, capítulo 4, o verso 5. E cumpre o teu ministério, capítulo 4, o verso 5. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, a tônica da segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, é que ele quer exortar o apóstolo, ou seja, a exortar Timóteo a permanecer lutando como bom soldado. E ele usa essas figuras bastante exploradas, e ele diz, capítulo 2 e o verso 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, numa linguagem militar. E ele não era militar, mas ele usa muito essa figura de um militar. Aquele que milita é o militar. Então ele chama Timóteo e pede para que Timóteo sofra com ele
as aflições como bom soldado de Cristo. Paulo, ele não sendo militar, mas ele usando essa figura, eu fui pesquisar, na verdade, porque ele cita sempre essas coisas, né? Bom soldado, sofre comigo, pregues a palavra. E Paulo, ele nasceu em Tarso, uma região da Cilícia. É uma região, uma província romana, na verdade, e essa província, ela estava muito afetada no Império Romano. Ela é uma província importante e estava muito afetada pelos ataques dos piratas na época. O Império Romano estava sofrendo muitas baixas naquela região da Cilícia pelos os piratas que estavam ali causando prejuízo para o Império Romano. Então o Império Romano colocou naquela cidade, ele colocou uma legião de soldados romanos. Uma legião, se você não sabe, são 6.000 homens. 6.000 homens estavam trabalhando diretamente, militando naquela cidade. E Paulo, ele cresceu, teve a sua infância na Cilícia, em Tarso. Ele, com certeza, viu os seus pais, que eram judeus, da descendência da tribo de Benjamim, e ele cresceu naquela cidade até 11 anos de idade, possivelmente. Ele via as tropas romanas na Cilícia, tanto é que Cilícia vem do nome silício, era um elemento químico, um material químico que possuía naquela região em abundância, por isso o nome de Cilícia. E ele era usado para a fabricação de tendas, era usado para a fabricação de metais. O silício era uma espécie de um bloco maciço e cinza, e esse elemento químico, né, eles eram usados em abundância no comércio. Por isso o nome de Cilícia, da cidade. Então Paulo cresceu justamente vendo a legião romana ali. Possivelmente o pai de Paulo tornou-se comerciante nessa região, mas eu vi uns estudos que diziam que possivelmente o pai de Paulo era um legionário, ou seja, era um militar destacado naquela região, tornou-se um militar pela circunstância dos ataques que a cidade sofria pelos piratas. Eles conseguiram fazer parte da legião romana, sendo legionário. E o legionário era uma espécie de Deus na sociedade. Eles eram muito elogiados, e as pessoas que se destacavam no Império Romano como legionários, guerreiros romanos, eles tinham o direito, ou seja, eles poderiam ganhar a cidadania romana por algum feito que ele tivesse, né, concluído, por algum ato notório, feito notório de bravura. César poderia então dar a nacionalidade a ele de romano. Então, os comentários que eu li sobre a vida de Paulo, que o pai deles foi possivelmente um legionário, o avô dele também. Então Paulo, o pai dele depois tornou-se comerciante, ou comprou a sua nacionalidade romana, porque ela poderia também, além de ser adquirida por atos heróicos, feitos notórios na sociedade, ela poderia também ser comprada por uma grande soma de dinheiro. Porque Roma era o império da época, mandava em todo mundo, né? O mundo todo era romano. Então Paulo, ele possivelmente via o seu pai como um bom militar, um bom legionário, né? Via o seu avô como um bom legionário, participando da vida daquela cidade, e ele estava acostumado com a vida de militar, com os apetrechos da vida militar, com a disciplina da vida militar. Mas aos 11 anos, possivelmente aos 11 anos, Paulo é mandado para Jerusalém. Seu pai e sua mãe mandam que Paulo vá estudar em Jerusalém, para assimilar a cultura da sua tribo, a cultura do seu povo. E ele vai estudar a lei de Moisés, e ele vai mandado para lá, para Jerusalém. Ele é mandado porque
Possivelmente aos 11 anos ele foi, porque o judeu, quando eles fazem 12 anos, eles são apresentados a eles a lei de Moisés. Então eles têm que decorar os preceitos, já ir sabendo os preceitos, a lei de Moisés. Ele tem que estar integrado na sociedade como, né, um bom fariseu, aqueles que possuem dinheiro. Então o pai de Paulo, possuindo condições financeiras, enviou Paulo para Jerusalém para que ele estudasse. E ele foi justamente levado para uma figura muito importante na Bíblia, chamado Gamaliel. A Bíblia diz que Paulo, ele mesmo diz que foi fariseu dos fariseus, né? Hebreu dos hebreus, por descendência da família de Benjamim, e foi criado, tutoriado por Gamaliel, doutor da lei e fariseu. Um homem de uma cultura invejável, irmãos. Um homem que tinha uma inteligência incrível, um raciocínio lógico incrível, um homem que conhecia toda a lei, um homem que era referência em Israel, né? Um homem de uma cultura invejável para a sua época. Então Paulo foi criado por esse homem, doutrinado como fariseu, ensinado os preceitos, as leis de Moisés, os preceitos, né, judaicos, o que ele poderia fazer e não fazer. Ele disse que foi fariseu. E fariseu era aquele cara que guardava toda a lei, coava a farinha para não comer o mosquito. Ele era muito meticuloso e vivia uma vida piedosa e até de aparência. Jesus, então, condenava os fariseus. Paulo foi fariseu, um homem sábio e perseguidor da igreja. Então Paulo, ele usa muito essa linguagem militar na sua carta. Você vê que na epístola de Paulo, que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele usa essas linguagens aqui. Capítulo 6, é uma tônica muito forte. Você vê que ele usa a armadura de Deus, né? Diz assim: cingidos os ossos lombos na couraça, ou seja, o colete, né? Couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Você vê que são tudo figuras e linguagens militares. Espada na época, né? Capacete, calçado coturno, né? Capacete, couraça, escudo. Paulo estava acostumado a ver esses movimentos do romano, dos soldados romanos, da legião romana, e ele traz agora para a palavra, fazendo aqui uma comparação com a nossa vida. E ele escreve então essa carta ao jovem Timóteo, seu filho na fé, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele escreve aqui, dizendo assim: tu, pois, fortifica-te na graça em que é em Cristo, capítulo 2 de Timóteo, em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha, bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E é nesta noite que eu quero falar, irmãos, justamente sobre isto. Como ser um bom soldado de Cristo. Trazendo para a nossa vida pessoal, como Paulo soube trazer a vida do legionário romano, os apetrechos que o legionário romano eles usavam, a disciplina de um soldado romano, de um legionário romano, a crueldade com que eles atuavam, eles exploravam. E Paulo, justamente por conviver com esse povo todo o tempo, ele também adquiriu a profissão do comércio do seu pai. A Bíblia diz que Paulo era fabricante de tendas. E eu estava pensando que muitas das vezes Paulo, ele diz que fabricava tendas para não ser pesado aos irmãos. Eu pensava que fosse aquelas tendazinhas, sabe, que a gente vê na praça aí, uns pau velho, umas tranqueiras, uma lona velha, aquele negócio caindo os pedaços. Não.
construtor, fabricante de tendas, na época do apóstolo Paulo, lá na Cilícia e em Jerusalém, significava ter a profissão de engenheiro. Então Paulo não era qualquer um. Paulo tinha uma profissão, fabricante de tendas, construtor de tendas. Ele, na verdade, era um engenheiro. Os militares romanos, quando eles iam nas suas campanhas, as legiões romanas, os generais, não ficavam ao relento. Eles ficavam nas suas tendas, fabricadas por pessoas comuns, por militares, por comerciantes. E essas tendas, como nós vimos, até a tenda do tabernáculo, que foi feita no deserto, Moisés mandou fazer no deserto. Não era uma tendazinha simples, ela tinha uma cobertura, 2, 3 coberturas, ela tinha bases, estacas firmes, bases de prata, ela era revestida, as tábuas revestidas de ouro, tábuas de cedro revestida de ouro. Era uma construção, a tenda do tabernáculo era uma tenda, uma construção sólida, uma construção forte, feita para resistir ao tempo e às tempestades do deserto. As tempestades do deserto. E Paulo era um engenheiro, um arquiteto da época. Ele fabricava tendas. As tendas, nesse tempo, justamente para as legiões romanas, para as pessoas que viviam morando no deserto. Eram tendas com sala de reunião, tendas com quarto, tendas com sala para almoço, jantar. Eram tendas, verdadeiras tendas, como casas projetadas com medidas exatas, cobertura legal, material de primeira. Não eram essas tendazinhas que a gente vê por aí não, irmãos. Então, a profissão de fabricante de tendas, que era a profissão de Paulo, poderíamos dizer hoje que fosse o design da época. Hoje, né? Ele era um designer. Além de design, um arquiteto. Então, Paulo não era aquele que foi criado aos pés de Gamaliel. Ele não era um homem guetificado, com um comportamento inferior, achando que era com complexo de inferioridade. Não, Paulo era um outdoor de Deus. Por onde ele passava, ele chamava atenção. Ele mexia com as pessoas. Então, ele agora transmitindo essa carta para afirmar o ministério do seu filho na fé, Timóteo, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ele usa a figura do militar para mostrar que o militar, o bom soldado de Cristo, ele tem disciplina, ele é pontual. O bom soldado de Cristo, ele anda alinhado no seu fardamento. O bom soldado, ele não falta ao serviço. O bom soldado limpa o seu ambiente. O bom soldado, a farda dele é impecável. O bom soldado, ele trata bem a toda a sociedade. Ele não é grosso, ele não é brusco, ele é firme, mas ele é educado, ele é gentil, é cumpridor dos seus deveres. Ele é responsável pelo seu animal, responsável pela sua área. Ele atende prontamente ao chamado dos seus superiores hierárquicos. Ele é cumpridor dos seus deveres. O bom soldado, ele não é chamado a atenção, irmãos. Eu fui militar por 30 anos e 9 meses. E convivi com bons soldados, excelentes soldados. Soldados em que você dava uma missão, ele cumpria a missão no padrão. Pessoas que tinham curso superior, que eram soldados, que estavam ali lutando, mas muito responsáveis, alinhados, competentes. E esses soldados, eles são agraciados na polícia militar, onde ele for. Eles são reconhecidos e elogiados. São promovidos. O bom soldado, ele recebe promoção. O bom soldado, ele é homenageado. O bom soldado, ele tira o seu serviço e nunca abandona o seu posto. O bom soldado, você não vê ele falando dos seus superiores hierárquicos. O bom soldado, você não vê ele participar de movimentos para derrubar ninguém. Mesmo porque o regulamento militar é muito rígido, não permite essas coisas. Mas o péssimo soldado, irmãos,
como eu disse, eu também trabalhei com soldados péssimos. Um mau soldado, ele é mau caráter. O mau soldado, ele não costuma ser pontual, ele é mentiroso, ele pega propina, não é de confiança. O bom soldado, você dá uma missão a ele, ele não cumpre a missão que foi dada. Ele não respeita o superior hierárquico e por isso é punido. O mau soldado, ele não tem compromisso com a sua instituição. O mau soldado, ele usa a viatura, ele usa os recursos que ele tem em benefício próprio e nunca no benefício da sociedade. E eu vejo maus soldados por aí, em todos os setores tem, na guarda tem, na polícia civil tem, na polícia militar, no exército tem, em todo canto tem péssimos profissionais. Em todos os lugares temos péssimos profissionais. E eu conheço alguns deles, porque eu trabalhei na polícia e eu conheço péssimos profissionais. Que não cumprem a missão, chegam atrasados, andam com fardamento em desalinho, andam sujo, falam palavrão o tempo todo, vivem uma vida desregrada, cheirando a cachaça, é espancador, é arbitrário, ninguém gosta dele na cidade, se impõe pelo poder, muitas das vezes da arma ou da farda. O bom soldado, ele não é coroado, ele não é promovido porque sofre punição, sofre represália e isso cai a pontuação dele para a promoção. Então Paulo disse a Timóteo, dá uma explicação justa a ele, manda que Timóteo se comporte como um bom soldado. E ele diz, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Será que você pode ser achado nesta noite um bom soldado de Cristo? Será que Jesus, general, nosso general, ele pode contar com você pontualmente? Será que ele pode contar com você nas suas vestes, no seu uniforme? Será que ele pode contar com você nos apetrechos que ele te deu, no capacete para proteger as suas ideias, na couraça, para te proteger o teu coração dos sentimentos negativos? Será que você pode se proteger através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com a palavra rebater, redarguir, corrigir os maus comportamentos? Será que você, como bom soldado, você recebeu uma couraça, não recebeu um tênis para correr, mas você recebeu couraça, capacete, espada, escudo, para quê? Para resistir no dia mau. Paulo disse aos Efésios que Deus deu toda essa indumentária a você, couraça, capacete, espada, coturno, escudo, não para você correr, mas ele deu toda essa responsabilidade, todos esses apetrechos, todo esse peso na sua vida para você resistir. Você vai ser atacado de todos os lados. De todas as posições você está alistado nesta guerra, diz a Bíblia aqui. Mas você não vai correr, você não vai arredar o pé, você vai resistir no dia mau e ficar firme. Porque você recebeu couraça, recebeu capacete, recebeu espada, como bom soldado você recebeu coturno, você tem todo o colete aqui não para você correr, mas para você aguentar peso, você aguentar tiro do inimigo, aguentar bala e ficar firme. Quantas pessoas hoje em dia se comportam como péssimos soldados, péssimos militares e querem ser coroados, irmãos? Querem militar, mas não querem militar legitimamente. Querem um jeitinho ali para ser promovido. E quantos estão dentro das igrejas? Péssimos soldados. De todos os sexos, eu falo. Feminino e masculino, viu? Não é só homem, não. Todos os soldados querendo ser coroado e coroada. Querendo a fama, querendo a glória.
mas não quer o compromisso do bom soldado. Não querem o compromisso, o envolvimento do bom soldado. Paulo disse: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. O soldado, irmãos, é diferente do oficial, do sargento. O soldado, ele não possui uma farda de passeio, um uniforme, uma canícula, que é uma camisa curta de manga, uma calça de passeio, um sapato social. Não, o soldado, a roupa dele é um uniforme de instrução. Coturno, arma, colete, o cinto, né, de guarnição, aquela roupa pesada, porque é o uniforme diário do soldado, é um uniforme grotesco, aquele uniforme pesado para a luta, para o combate diário. Já o uniforme do oficial é diferente, ele tem um uniforme de passeio, já tem um uniforme, uma túnica. O soldado não tem túnica, o soldado não tem uniforme de passeio. O soldado é um sofredor, por isso que Paulo não diz assim: sofre, pois, comigo como oficial, não como general, mas ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, o calor durante o dia, irmãos, a frieza durante a madrugada. Quantas vezes a gente cochila dentro de uma viatura, irmãos? Quantas vezes você dorme e o soldado está vigiando em oração? Quantas vezes a cidade está dormindo e os guerreiros de Cristo estão de joelho, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo por nós mesmos, pela nossa família, intercedendo muitas das vezes por alguém que precisa. Por isso que Paulo diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Não é fácil. A vida do soldado não é fácil, é muito difícil. Uniforme pesado, não tem as regalias que o sargento tem, que o oficial tem. É muita responsabilidade, muita cobrança, mas a Bíblia diz: o militar que não militar legitimamente não é coroado. Não importa o seu grau hierárquico, a sua patente, mas você, todos nós, somos soldados de Cristo. Fomos alistados, assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Não diz corra como bom soldado, diz sofra, frique, enfrente, lute, batalhe como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. É por isso que Paulo fala: tomai toda a armadura de Deus e revestível do capacete, da couraça, do escudo, da espada, do sapato na preparação do evangelho, nos pés, sapato, irmãos, coturno. Deus nos dá apetrechos, equipamentos para a gente lutar nesta guerra. E ele diz aqui: ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida. Quantos soldados embaraçados nós vemos hoje? Quantas pessoas embaraçadas? Embaraço é aquela coisa que vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, e você fica todo embaraçado. De repente é como você pega um novelo, né, de linha, né? Você ali mexe, pronto, enrolou tudo, acabou ali, perdeu tudo, enrolou, embaraçou. Quantos soldados embaraçados que não leem mais a palavra? Quantas soldadas embaraçadas dentro da igreja que não leem mais a palavra, vive pela doutrina dos homens, acreditando em fábulas, em histórias pessoais, em contos da carochinha. Irmãos, nós temos a obrigação de meditar e ler todos os dias a nossa palavra, afiar todos os dias a nossa espada, que é a espada do Espírito, e combater com ela nesta guerra. É a obrigação de um soldado estar com a sua arma, a sua arma feita, manutenção todos os dias. Quantas vezes, irmãos, eu ficava detido na academia, quando estava fazendo o curso de oficial, e nós tínhamos uma arma, ganhávamos um fuzil, e aquele fuzil era a nossa namorada. O tenente dizia: olha aqui, aluno, você tem esse fuzil. Esse fuzil vai seguir você até o terceiro ano. São 3 anos de curso. Você vai
primeiro ano você vai cuidar do seu fuzil, e ele deixava lá o fuzil, a gente deixava o nosso fuzil, quando terminava de usar durante o dia, deixava lá no setor de armamento bélico, no setor bélico, colocava lá o nosso, no sarilho, que era um estado de madeira, colocava o nosso fuzil lá, e ele saía de lá depois, quando a gente não estava lá, ele ia de um por um, aí via o número lá, 101, vamos dizer assim, no fuzil lá, sabia que era o meu número, e ele olhava o meu fuzil todinho, abria, pegava, olhava se estava sujo, olhava o cano, se tinha ferrugem, olhava se estava lubrificado o fuzil, dava o golpe aqui, abria o extrator, olhava, tirava o carregador, olhava se estava limpo, se tinha muita graxa, o que é que tinha, depois fechava, se encontrasse alguma sujeira, ele fechava, colocava lá, pegava a prancheta e anotava o meu número, eu já estava preso. Ficava preso porque não cuidei da minha arma, da minha namorada, deixei a minha namorada suja. Passei 2 vezes porque deixei a minha namorada suja lá. Não estava nem suja como ele achava que era, só um ferrugemzinho que aparecia de vez em quando, a gente tem que estar lá o tempo todo, dava uma volta e a outra e limpava lá. A mesma coisa o bom soldado tem que fazer. Ele tem que estar afiado com a sua palavra, irmãos. Ele tem que estar feita a sua manutenção pessoal todos os dias. Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Essa é a nossa manutenção pessoal. Se nós quisermos ter armas para atacar o inimigo e se defender, nós precisamos ter o nosso escudo, nós precisamos ter a espada. Quem não tem espada não luta, irmãos. Quem não tem palavra não se defende, irmãos. Jesus se defendeu. Satanás no deserto e estava ali tentando ele. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ele disse, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não está escrito, ele dizia, né, os teus anjos darão ordem ao teu respeito. Ele disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Transforma estas pedras em pães. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele se defendia, Satanás atacava e ele defendia com a espada do Espírito, que é a palavra. O próprio Jesus, imagine eu e você, por isso que Paulo diz, ninguém que milita se embaraça. Quantos soldados hoje em dia estão embaraçados, quantas soldadas embaraçadas por aí afora, dentro da igreja, não sabe nada, porque não leem a palavra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Como é que você quer ser coroada? Como é que você quer ser coroado? Como é que você quer receber medalhas? Como é que você quer receber elogios? Como é que você quer receber cargos? Como é que você quer receber funções? Como é que você, eu não digo nem essas coisas que são coisas de homens, como é que você quer receber os dons espirituais? Os dons espirituais que estão lá em Gálatas. Se você não milita legitimamente, se você está militando errado, se você não lê a palavra, se você não ora, se você não faz uma consagração pelo menos uma vez na semana, um jejum de 12 horas, não é nem 24, um jejum de 12 horas, o jejum não é para você ficar cheio de poder não, irmãos, o jejum é para você passar fome, você vai sentir a dor do outro, quando você jejua, você não vai ficar mais santo do que ninguém, ou melhor, você vai ficar pior, porque você vai sentir fome, você vai sentir irritação, você vai ficar com dor de cabeça, você fica chateado, e às vezes você diz até um palavrão, mas aquilo tudo não é que está entrando mais em você. Aquilo tudo está saindo da sua vida pelo jejum, pela prática da oração. Jejum não vai nos deixar santo, não vai criar 2 asas nas costas da gente e a gente vai voar não, irmãos. O jejum é para nos quebrar, para nos quebrantar. Não vai te dar poder, você não vá nessa não. O jejum não é para isso. Jejum é para humilhação, para você se humilhar perante o general, aquele que te alistou para a guerra. A Bíblia diz, se você não militar legitimamente, você não é coroado. Como você quer? Eu estou cansado de ver pessoas quererem ser pregadores se não lê a palavra. Eu estou cansado de ver jovens, até obreiros,
entre aspas, maduro, querendo ser alguma coisa, se não leem a palavra, irmãos, não perde tempo não investe tempo lendo a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, a palavra. Não usa mais o seu colete, não usa mais o capacete da salvação, já deixou, perdeu a sua espada, não tem mais espada, pega na espada uma vez no ano. Não faz a manutenção da sua arma, que é a espada do Espírito. Todos os dias, Jeremias pregou durante 60 anos, 60, todos os dias, está lá no livro de Jeremias, do capítulo 1 ao 66. E veio a minha palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor não via Jeremias, e Jeremias esteve no conselho do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, e o Senhor falou para Jeremias, e o Senhor esteve no conselho de Jeremias. Olha que coisa maravilhosa. E quando a palavra não via, Jeremias estava vindo a Deus, mas todos os dias ele estava na presença de Deus. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. E o mau soldado nem se fala, irmãos. O mau soldado é triste. O mau soldado não zela pelo seu lugar, não zela pela sua viatura, não zela pelos animais que estão ao seu alcance, não zela pelo a sua topografia, a sua área de serviço. Ele não respeita ninguém, se envolve em confusão, se envolve em escândalo, é arrogante, é violento. Paulo disse, e se alguém não militar legitimamente, exercer a função de militar, ou seja, exercer o sacerdócio de militar, militar quer dizer trabalhar, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, legalmente. E Paulo usa sempre essas figuras de militar para Timóteo, que era um civil. Era um civil, irmãos, mas Paulo usa a disciplina de um militar, o comportamento de um bom militar, o asseio de um bom militar, impecável. Paulo não anda fedendo, não anda sujo, quando sai, tá com requissona aqui, faz a barba, se arruma, e se tem barba, deixa barbeado direitinho, anda bem arrumadozinho, uma farda legal, todo cheiroso, aonde chega, né? É referência. Porque é coroado, é aplaudido, é honrado. Porque militou legitimamente, se comportou como um bom soldado de Cristo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, que é de mim entre muitas testemunhas, ele está se colocando como um bom soldado, Paulo. Ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, ele não diz, fica alegre, regozije-se comigo, não. Ele pede para sofrer, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. A vida do militar, do soldado, não é fácil, irmãos. Do soldado em geral, seja major, coronel, capitão, general, soldado raso, cabo, sargento, quando ele coloca a farda, ele vai para a rua, a sociedade não quer saber se ele é coronel, general, soldado, é um soldado. E Jesus, ele nos iguala aqui em tudo, ele diz, sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça, não ande embaraçado, ande desenrolado, seja prático, seja esperto, livre da aparência do mal e do mal, leia, faça manutenção na sua vida espiritual, leia a palavra todos os dias, que é a espada do Espírito. Se você vai para a guerra e não coloca munição na sua arma, você vai atirar com quê? Em quem? Aonde? Você está morto. Então, como um bom militar, como uma boa militar de Jesus, uma soldada de Jesus, um soldado de Jesus, comporte-se como tal. Pega um regulamento e vai ver aí
que é que o bom soldado faz e o que é que o péssimo soldado faz. E não faça o que o péssimo mau soldado faz, mas sofra com Cristo, sofra as aflições como bom soldado de Cristo, porque ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tudo que você vai fazer hoje, a partir de hoje, essa renovação na sua vida espiritual, a prática da leitura da palavra, o jejum, não precisa, pega uma Bíblia maná, pega uma Bíblia de leitura diária e leia todos os dias uma porção da palavra. Ela vai do começo do ano até o final do ano, 365 dias você lê, cada dia você lê uma porção. No ano você lê a sua Bíblia toda uma vez no ano. É fácil, irmão, não tem dificuldade. Sai da internet, sai do Instagram, vai ler um pouquinho a Bíblia, lê um pouco a Bíblia, se enriquece a tua cultura, enriquece os teus pensamentos, o teu coração, se enche de Deus. Quanto mais a gente se enche de Deus, mais somos coroados por Deus, irmãos. Deus se agrada em nos dar os dons espirituais. Deus se agrada em nos coroar quando militamos legitimamente. Então que nesta noite nós aprendamos, como o apóstolo Paulo, São Paulo, sofrer com Cristo, sofrer como bom soldado. Não sei se você está vivendo uma vida espiritual muito pequena, rasa, sem pouca profundidade, mas que você aprenda como uma boa soldada de Cristo, como um bom soldado de Cristo. Não se embarace, não viva embaraçado, viva livre, leve e solto para Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um final de noite agradável na sua presença e que sejamos todos, irmãos, coroados pelo nosso general, aquele que nos alistou nesta guerra espiritual.